Hoje estamos fechando nosso mês da família, concluímos a parte de intercessão por cada família, agora no dia 30, não tem nenhuma família aqui na igreja que deixou de ser contemplada com a oração de toda a igreja, porque, meus amados, o que mais precisamos é paz dentro de casa. Não tem alegria, não tem nada que preencha mais a vida de uma pessoa do que a paz dentro de casa. Relacionamentos sadios, abençoados, que fluam, que haja cumplicidade, que haja amizade, que haja afeto, que haja amor, companheirismo dentro de casa, né, meus amados? Então, eu louvo a Deus por cada família que vocês representam e vamos estar sempre orando. Não quer dizer que deixamos de orar pelas famílias, mas de maneira enfática, fechamos nosso mês e de coração eu espero que todos vocês, todas as famílias desta casa sejam grandemente supridas pelo Deus da vida. Mas hoje, a mensagem de hoje ainda tem a ver com isso, ainda tem a ver com família, ainda tem a ver com, não diretamente, mas podemos de alguma maneira assim colocar. Bom, ao final do culto de hoje, vai acontecer um momento que é apenas para a igreja. Então a gente pede que os membros da igreja, que sejam da igreja, permaneçam após o culto. Evitem conversas para que a gente tenha... Não é bem uma reunião, mas é um momento especial que vai acontecer. E os demais convidados, a gente pede a gentileza de se retirar, que vamos tratar coisas internas da igreja. Amém? Está entendido isso? Não vai nem ser mesmo, isso não vai ser gravado, a gravação não vai estar mais acontecendo nessa hora, mas é algo importante e que vai edificar a sua vida com certeza, tá bom? Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Temos lido muito esse capítulo. Atos capítulo 13. Atos 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, mas a ênfase será dada ao verso 1. Quem tiver encontrado, peço a gentileza de colocar-se de pé, também os que estiverem em casa, peguem a sua Bíblia e acompanhem conosco. Aliás, uma coisa importante de acontecer é que aqueles que estão em casa, e eu falo para vocês que estão aqui, quando não estiverem, é que se sintonizem conosco exatamente no horário do culto. Porque eu tenho notado que durante o culto, muita gente não entrou ainda, vai assistir o culto depois. Mas é tão bom para a gente saber que está todo mundo junto nessa hora, no mesmo horário. Então, faça um esforço e entre conosco pelo nosso canal aí e participe conosco juntinhos. Juntos é melhor. Juntos é melhor. Diga ao teu vizinho, junto é melhor. Isso. Leamos então. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Meu Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, de modo que sejamos por elas admoestados, encorajados, ó Deus Pai, a estarmos atentos a Ti, às Tuas coisas. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, por favor. Estou vendo Cássia também aqui, com filhotes. Que coisa boa, não é isso? Amém. Bem-vindos também. Amados, aqui diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Essa igreja de Antioquia é uma igreja que teve uma base
tanto judaica quanto gentílica. Muitos gregos se vincularam a ela. Na verdade, foi a primeira igreja que a gente pode chamar de gentílica. A primeira igreja que nasceu fora do judaísmo foi a igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade bastante grande para aquela época. Naquele tempo, foi considerada a terceira cidade em expressão. Roma, Alexandria, ali no Egito, e Antioquia, na Síria. Uma grande cidade. Imagina, naquela época, uma cidade com cerca de 500 mil de pessoas. Local estratégico para todo o Oriente, acesso para todo o Oriente, para a Ásia e etc. e tal. Então era um local estratégico. Era, como tem aqui Campina Grande, fala que Campina Grande é a joia do, não sei de que aí que é, né? E de fato é uma bela cidade. Ali, Antioquia era a cidade eleita como a mais esplendorosa daquela região. Hoje, ela pertence à Turquia. Mas ficava a cerca de 480 quilômetros de Jerusalém. E nasceu através da perseguição que aconteceu em Jerusalém. Quando Herodes manda matar ali o apóstolo Tiago, prender a Pedro, maltratar outros tantos irmãos, e começa então uma perseguição. Herodes percebeu que os judeus se alegraram, gostaram daquelas ações dele, e então foi iniciada uma grande perseguição religiosa ali em Jerusalém, e os irmãos então se viram obrigados a vazar, né? A fugir, para que não fossem perseguidos ou mortos ou de alguma maneira prejudicados. Só que quando o crente está indo, ele não perde tempo, ele vai evangelizando, ele vai testemunhando a sua fé, ele vai compartilhando, sendo que quem fugiu foram cristãos judeus, que iam evangelizando, judeus apenas, crendo que a mensagem era destinada apenas aos judeus. Mas alguns, inspirados pelo Senhor, chegando em Antioquia e em outras localidades, começaram a entender que o evangelho não era só para judeu, mas também deveria ser compartilhado com gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, não é isso? E ali era basicamente gregos. E eles começaram a pregar o evangelho também para estes não judeus. E pela graça, corações se abriram e se formou em Antioquia essa primeira igreja, judeus e gentílicas, e crescente, e pessoas importantes foram enviadas para lá. Quando os apóstolos em Jerusalém perceberam o que estava acontecendo em Antioquia, mandaram para lá Barnabé, um grande discipulador cristão, Barnabé, um camarada, um irmão que se preocupava com pessoas e que sabia como verbalizar o evangelho, mandou ele para lá. Quando ele percebeu a grandeza do que estava acontecendo, ele correu, foi um pouco mais além, em Tarso, Jerusalém, Antioquia e Tarso. Ele correu para Tarso, pegou de lá Paulo, apóstolo Paulo, digo, venha cá me ajudar nessa igreja que nasce na Antioquia, que cresce, e Paulo também foi para lá, e fizeram uma base sólida de doutrina ali em Antioquia. Agora, a gente lê que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aqui 5 deles são citados. Além de Barnabé e de Paulo, 3 outros foram citados, que está aí Simeão, por sobrenome Níger, que é negro, possivelmente um cristão africano, que já estava também estabelecido ali. Também Lúcio de Cirene, também uma cidade que não era de judeus, que também já estava ali, Lúcio. E também um outro que cita Manaém. Guarda esse nome, ele vai falar sobre ele hoje. Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, Herodes Antipas. Herodes o Grande, Herodes Antipas e depois Herodes Agripa. Esse aqui é o Antipas. Esses Herodes
foram homens perversos. Pensa numa categoria de gente ruim, esses Herodes. Por exemplo, esse Herodes o Grande, ele foi responsável por aquela matança de crianças no tempo de Jesus, ali em Belém. Mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, com o único propósito de, no meio de tudo isso, matar também o recém-nascido rei dos judeus. Então manda matar toda aquela criançada. Esse Herodes o Grande. O cara era tão bonzinho que ele matou a esposa, talvez 2 até, ele tenha matado 2 esposas, e 3 filhos ele mandou matar. Por quê? Porque com medo de perder o poder, de que assumissem o lugar dele. Então, para vocês perceberem o tipo de família que era essa de Herodes. Depois veio esse Herodes Antipas, que foi esse colasso de Manaém. Esse camarada foi o que viveu na época de João Batista, que mandou degolar João Batista. No julgamento de Jesus foi levado também para esse Herodes Antipas, e ele tinha uma grande expectativa de conhecer Jesus, mas Jesus não deu a mínima para ele, ficou em silêncio. E a partir daí ele começou a desprezar Jesus, a fazer chacota de Jesus, mandou vesti-lo de vestes reais, mas tudo na maneira de fazer escândalo da pessoa dele, e depois o devolveu a Pilatos para que fosse julgado e dada a sentença que ele recebeu. Então, foram pessoas ruins. O Agripa, que veio depois, também não ficou atrás. Ele não queria perder em ruindade. Foi esse que mandou decolar, então, o apóstolo Tiago, mandou prender, conforme eu falei, Pedro e outros irmãos. Esse aqui foi que, sendo aclamado pelo povo como se fosse um Deus, ele foi sentenciado pelo Senhor da glória e morreu ali naquele momento, por juízo divino, comido por vermes, naquele instante. Por que eu estou apresentando esse tipo de gente para vocês? Porque esse Manaém foi colasso de Herodes Antipas. O que é um colasso? Um colasso é um irmão de leite. Então é provável que a mãe de Herodes Antipas tenha morrido, ou foi morta, ou mandaram matar por Herodes. E agora, Antipas, ele é amamentado pela mãe de Manaém. Então, colasso é isso, são irmãos de leite. Isso é muito comum acontecer, quando uma mãe não tem leite e a outra tem demais. A minha mulher, quando teve o nosso filho, ela tinha leite pra caramba, não é isso? Então, teve uma época que foi levada para ela uma outra criança para mamar. Era leite a fartar, não é isso? Se ela fosse uma vaquinha, seria uma vaca holandesa, da boa. Mas então o colasso que vocês estão lendo aqui na Bíblia é isso. São irmãos de leite. Não são irmãos biológicos. Não têm o mesmo pai, a mesma mãe, mas são amamentados pelo mesmo seio, são acolhidos, acariciados e abraçados, amados pela mesma mulher, e que crescem mantendo um certo relacionamento. E agora, nós temos diante de nós 2 pessoas completamente diferentes. Temos um que é um governante perverso, maldoso, perseguidor de igreja, que mata e que faz acontecer. E de um outro lado, temos um que é citado na Bíblia como um dos líderes da igreja vibrante e missionária de Antioquia. E temos muita coisa a aprender sobre isto. E a primeira coisa, meus irmãos, é que em todas as épocas, em todas as famílias e para todos os indivíduos, e não é diferente hoje, temos 2 caminhos.
Sempre temos diante de nós dois caminhos. Um que nos leva ao Pai, um que é abençoador, um que proclama da glória de Deus, um que abre os céus, que clama, que gosta das coisas de Deus, que gosta da justiça, gosta da santidade, da misericórdia, da compaixão. E um outro caminho que é indiferente a isto, que apenas procura os seus próprios conselhos, seus próprios prazeres, seu próprio modo de viver, que não se preocupa com as coisas de Deus e que se apega enormemente às coisas desse mundo, poder desse mundo, recurso desse mundo, tudo desse mundo, a ponto de matar parentes para manter isto, de tanta importância que é dada às coisas deste mundo. E do outro lado, conforme já evidenciamos, tem aquele outro caminho em que você é altruísta, que você olha para o lado e tem o desejo de ver que todos sejam abençoados, não apenas você, que compartilha, que é generoso, que empresta, que dá, que favorece, e que ama as coisas de Deus, que prioriza o reino, que ama o reino de Deus, que é capaz de dar-se, de envolver-se de maneira prática com o Senhor. Porque infelizmente existem muitos por aí que dizem crer em Deus, mas não se dão às coisas de Deus, não se conectam nos caminhos de Deus, não estão preocupados em servir a Deus, em fazer a vontade dEle, em anunciar o Evangelho dEle, querem apenas os seus próprios interesses, as suas próprias satisfações, e se alcançam isso, julgam ter alcançado coisas importantes na vida. Temos então aquele que escolhe um bom caminho e um mau caminho. Temos os santos e os profanos. Temos os que são ganhos para a causa de Cristo e aqueles que permanecem sob uma dominação satânica. É sempre, nunca foi diferente e hoje continua da mesma maneira, razão pela qual não cessamos de pregar e de anunciar as grandezas de Deus, do Cristo crucificado, mas ressuscitado, com promessa de retorno, para buscar a sua igreja. Aprendemos algumas lições nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Primeira grande lição: a presença de Cristo na vida de alguém escreve um novo futuro. Vejam só, criança, Manaém e Herodes estão mamando, bebendo o mesmo leite, sugando o mesmo peito, com experiências compartilhadas de afeto e de amor de uma mãe. Porque não é possível uma mãe amamentar uma pessoa de 6, 7, 8 meses e não desenvolver um afeto por aquela criança. Mas, de repente, o coração de um começa a abrir-se para as coisas de Deus. Um agora olha para Cristo e vê nele alguém relevante, alguém importante para a vida dele. Enquanto isso, o outro está fechado. Talvez ouvindo as mesmas palavras, os mesmos conselhos, as mesmas instruções, mas fechado com o coração e não se importando com as coisas de Deus, se misturando, se envolvendo apenas com negócios desta vida. Aprendemos, meus amados, que quando Cristo entra numa vida, Cristo ele é um transformador por excelência. Diga assim: Cristo, ele é um transformador de vidas. Não tem coração onde ele entre que não se transforme, que não seja impactado,
que não recebam instrução viva, que leva o sujeito a se portar de maneira diferente. Porque Cristo, Ele é um transformador. E não importa, meus amados, o tipo de passado que alguém teve, um tipo de presente que esteja tendo, o fato é que quando Cristo entra na história, o futuro é sempre glorioso. Vou repetir, não importa o passado, não importa o presente que esteja tendo, mas se Cristo passa a fazer parte da vida, o futuro é garantido, o futuro é certo, o futuro é maravilhoso, é glorioso, porque é um futuro com Deus. Porque Cristo é o nosso acesso a Deus. Cristo é o caminho que conduz ao Pai. Cristo, somente Ele, não existe um outro caminho. Dizem que todos os caminhos levam a Roma, mas só um caminho leva ao Pai. Roma está nesse mundo, o trono do Pai não está. Só Cristo leva ao nosso Pai. Também, meus amados, não importa o que compartilhamos na infância, as vivências da infância não importam. A Bíblia não diz nada sobre Manaém, como foi a infância dele. Não diz nada. Mas vamos supor que ele também vivesse... Bom, a mãe dele devia ser uma pessoa bem próxima ali aos palácios, porque foi a escolhida para amamentar Herodes. Então devia ser uma pessoa bem próxima ali à realeza, aos governos, à elite daquele local. E de repente, o ambiente que Herodes respirava foi o que Manaém respirou. Um ambiente ruim, de traição, de pai matando filho, de coisas ruins, de negociatas. Talvez. É apenas uma suposição. Mas o fato conciso, verdadeiro e claro na palavra é que apesar de seja lá o que for que Manaém tenha vivenciado na sua infância, na sua criação, na sua adolescência, ele, com Cristo, se tornou um grande homem de Deus. Isso é que deve encher o nosso coração, impactar a nossa vida. Amados, a mesma coisa hoje. Não importa qual tenha sido o seu passado. Eu afirmo isso. Porque tem gente que tem um passado muito ruim. Nasceu e cresceu num lar desestruturado. Muitos não foram bem assistidos na sua infância, não foram acompanhados, não foram sequer amados. Muitos. Não porque os pais não queriam bem, mas porque os pais também eram desestruturados, eram desequilibrados, vinham também de uma família desequilibrada, desestruturada, e que não tinham o que passar para os filhos de afeto, de coisas importantes que uma criança precisa. E agora, essa criança que cresce muitas vezes sem afeto, rejeitada, com complexos, com coração, sabe, com dificuldade de abraçar alguém, de falar coisas boas para alguém, porque nunca ouviu, nunca teve isso, e agora não sabe verbalizar, sequer verbalizar a palavra amor, não é capaz de falar que ama, que tem afeição, que o filho é tudo para ele, não sabe falar isso, porque é um coração que foi ferido, maltratado. E quem sabe hoje sofre ainda, adulto, mas sofrendo ainda as consequências de uma infância, de uma adolescência ferida, sem afeto, alguns abusados, ou seja, experiências ruins, que a gente sabe que existe. Mas a coisa maravilhosa, meus irmãos, é que apesar de tudo isso, quando Cristo entra na vida, tudo muda. Tudo muda em todos os sentidos. Agora, além de um Pai terreno, temos um Pai celestial, que nos ama, que sabe expressar amor, que sabe expressar afetividade, que cuida, que zela, que deseja o melhor, o bem para a vida.
Então isso muda toda a perspectiva da vida. Ter um pai, ter uma herança, agora tem uma herança, agora tem uma família nova também. Não só a família natural, mas uma família espiritual, porque passa a fazer parte do corpo de Cristo. Tudo vai sendo mudado. Se o pai não foi bom, agora tem um pai maravilhoso. Se não tinha uma família estruturada, agora tem um corpo de Cristo sadio. Corpo de Cristo. Se antes ele foi rejeitado, agora ele percebe que foi acolhido, que foi amado, que alguém morreu por ele, por amá-lo. E entra, e quando então essa mente é transformada, quando ela entende as verdades das Escrituras, do Novo Testamento, as mudanças começam a acontecer aos borbotões. Porque não tem quem que é amado, acolhido, respeitado, valorizado, que não seja alguém importante na vida. Que não tenha uma estrutura interior que amadurece de uma maneira adequada. Então, o primeiro grande ensinamento é que a presença de Cristo na vida muda o futuro. Necessariamente muda o nosso futuro. E quando eu digo futuro, eu não estou me referindo apenas ao que virá após a volta de Cristo hoje. O futuro é o minuto seguinte à conversão, ao arrependimento dos pecados, ao vincular-se com Deus, ao vincular-se com Cristo. Já muda a partir de agora, porque as maravilhas de Deus, o poder de Deus começa a agir naquela vida. Então, hoje, por exemplo, conversando em casa sobre isso e vendo nos relacionamentos, uma grande parcela da população, meus amados, a gente analisando friamente, é inadmissível. Há tempos atrás, vamos botar 50 anos atrás, a gente não tinha quase que nada, nem televisão existia ainda, talvez. Não tinha televisão, não tinha telefone, sabe, celular. Nossa, isso aqui era impensável que isso aqui existiria um dia. Era o PS1, era um telefone para o distrito inteiro. Carro, só alguns tinham, e quando era chique era cavalo. Ué, sério, coisa chique é ter um cavalo para andar. Mas ninguém tomava remédio para dormir. Ninguém tinha fobias, ansiedades desvairadas. Hoje, você não precisa nem no mercado fazer compra, você liga para lá e manda entregar para você. Você liga para a farmácia e entrega. É tudo facilitado. Você quer comprar alguma coisa? Uma casa, um apartamento? Tem alguém que veja toda a papelada para você. Não tem, Milene? Propaganda gratuita. É tudo facilitado. Você quer falar com alguém, você pega o telefone aqui e liga. Aí toca 3 vezes. O cara já começa a roer unha. Nossa, não atende. Não atende. É uma ansiedade da urgência inútil. Eu me lembro, morava no distrito, quando chegava alguma ligação para o meu pai, alguém ligava para o posto telefônico, aí a pessoa chegava na janela lá do posto telefônico e gritava: "Seu Raul, telefone!" Aí o seu Raul tem que sair de lá de onde estava para ir atender o telefone lá naquele local. E era tudo maravilhoso. Ninguém vivia angustiado. Quem estava esperando, esperava sem maiores problemas. O seu Raul chegar, 10, 15, 20 minutos esperando para chegar. Hoje é uma ansiedade sem fim.
Quanta gente tomando remédio para dormir. Tomar remédio para dormir. Uma coisa tão boa quanto dormir, tem que tomar remédio. Um grau de ansiedade, cheio de fobias, cheio de angústias, cheio de temores, cheio de medos. Como faz falta andar de mãos dadas com Jesus. Como faz falta Jesus na vida, de maneira prática, não teórica, não teológica, mas na vida, no dia a dia, na presença, no companheirismo, na cooperação. Paz, para ter paz no coração. Segunda coisa importante que aprendemos aqui, meus irmãos. Manaém e Herodes, juntos. Crescendo juntos ali, naquele mesmo ambiente. A presença de uma pessoa santa, perto de nós, na nossa casa, no nosso convívio, no nosso trabalho, eleva o grau de responsabilidade. Por quê? Porque agora, essa pessoa santa, essa pessoa justa, essa pessoa que conhece a verdade, ela convivendo conosco, ela vai falar dessas coisas conosco. Ela vai compartilhar conosco da verdade, do amor de Deus, do propósito de Cristo naquela cruz, do interesse de Deus por aquela vida. E agora, eleva o grau, porque ela não é mais ignorante a respeito da vontade de Deus. Agora ela toma conhecimento de qual seja a vontade de Deus para a vida dela. E da resposta que Deus quer ter dela. Agora, ela já sabe que Cristo morreu por ela. Agora ela já sabe que Cristo quer viver através da vida dela. Agora ela já sabe que Cristo deseja que ela priorize as coisas do reino de Deus. Agora ela já sabe que Deus é interessado na vida dela. E que quer transformar a vida dela. E ela se torna então responsável, num grau maior, por conhecer essas coisas. Porque ela nunca vai poder dizer que não sabia do amor de Deus, do chamado de Deus, que Deus queria que ela andasse com Ele. Ela nunca mais pode dizer isso. Porque agora ela conheceu a verdade. Ela sabe qual seja o interesse de Deus real na vida dela. E se ela disser não, ela então agora está fazendo uma escolha, uma opção de viver sem Deus. E isso é muito sério. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, ele diz que nós cristãos somos como o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que se salvam, quanto para aqueles que se perdem. Ou seja, para uns temos cheiro de vida, e para outros temos cheiro de morte. Aí alguém fala, cruz credo, pastor, cheiro de morte, eu não quero para mim isso não. Mas não é isso, você não cheira mal, fica tranquilo. Mas quer dizer que agora você levou luz para aquela pessoa e ela rejeitou a luz. Você levou vida para ela e ela rejeitou a vida. Então para ela só resta a morte mesmo. É cheiro de morte para uns e cheiro de vida para aqueles que, conhecendo a verdade, se apegam a ela e dizem, sim, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero andar na luz. Eu quero abandonar práticas de pecado. Eu quero abandonar práticas que são impuras e injustas e mentirosas. Eu quero andar com Deus. Cheiro de vida. Quando alguém decide assim. O rei, o governador Herodes Antipas, teve alguém do convívio dele que passou a ser um perfume de Cristo.
Só que, ao que parece, para ele não resultou em coisa alguma. E aqui entramos no terceiro aspecto importante da mensagem de hoje que tiramos desse texto. É que a presença de um santo na família ou no nosso hall de amizades não garante que toda a nossa casa ou que todos os nossos amigos serão salvos. Não garante. Não é garantia disso. Aquilo que aconteceu ali com Paulo em Filipos, com aquele agente penitenciário lá, aquilo foi algo que Deus fez. O que devo fazer para que eu seja salvo? Crer em Cristo, que você e tua casa serão todos salvos. Foi algo específico para aquele local. Mas o que vemos hoje, um salvo dentro de casa, alguém que tem essa palavra não apenas escrita nesse livro, mas a palavra escrita no coração, alguém dentro de casa que vive essa palavra, que dá bom testemunho, que fala das grandezas de Deus dentro de casa, que pega um pai, pega uma mãe, pega um irmão, pega um filho, pega um neto e fala do caminho de Deus para ele, aconselha ele para que ande nesse caminho, para que se mire nele, no exemplo dele. Mas grande parte deles dizem: não quero isso para a minha vida. Eu quero mais aproveitar a vida, quero aproveitar as coisas do mundo. Então, amados, a presença de um santo dentro de casa não garante que a casa será salva. Garante sim que aquela casa tenha testemunho e que as pessoas que moram naquele lugar conheçam a verdade. E que está nas mãos dela agora responder a Deus qual vai ser a decisão dela. É isso que nós temos nesta mensagem de hoje. O próprio Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 6, no verso 4, ele disse assim: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Então Jesus está dizendo que nem todos da casa, nem todos da família serão necessariamente salvos, porque você foi salvo. Porque cada um é responsável pelas escolhas que eles fazem em suas vidas. A cada um é dada a opção de escolher o caminho que deve andar. Ou o caminho de Manaém, ou o caminho de Herodes. Não tem outro caminho. Ou o caminho de Deus, ou o caminho do mundo. Ou o caminho da espiritualidade, ou o caminho da religião. Explica isso, pastor. Sim, o caminho da espiritualidade é um caminho da fé verdadeira, da fé genuína. Ele diz que crê em Deus, e crer em Deus transforma a vida dele, porque agora ele se submete a Deus, já que Deus é o Criador e o Senhor, e como ele crê em Deus, então ele se submete a Deus como Senhor. O caminho da religião não é necessariamente este. O caminho da religião é o caminho do assentimento mental. Sim, Deus é Senhor, Deus existe, Deus é grande. Mas no dia a dia, isso não faz a mínima diferença na vida dele. Ele não está interessado em submeter a sua vida a Deus, ele não está interessado em andar na palavra de Deus, a seguir os conselhos do Altíssimo, ele não está interessado nisto. Ele não está interessado em submeter-se de fato ao Senhor, em abandonar pecados, em servir a Deus. Ele diz: eu creio no reino de Deus, eu vou até para o céu. Religião. Mas não faz nada por esse reino. Não está preocupado com esse reino. Ele segue práticas, rotinas, rituais. Ele é religioso. Mas a religião não muda a vida dela. Está cheio de religioso dentro da cadeia, assassinos, conforme foi dito hoje na nossa sala de fundamentos bíblicos.
aqui antes do culto, que esse moço que foi morto aí, o Lázaro, né? Esse assassino, que antes de matar alguém, ele falava alguma coisa. Como é que era, Roberto? Você me disse? Ore a Deus que você vai morrer agora. Ou seja, ore a Deus porque você vai morrer agora. Quer dizer, uma pessoa dessa fala em nome de Deus, se perguntar isoladamente vai dizer que ele acredita em Deus, mas está por aí matando todo mundo. Ou seja, é religião, é apenas casca, apenas aparência, mas o centro, o interior está vazio. Porque a única coisa que enche o interior, o coração do homem de verdade, é o Deus em pessoa, é a verdade do Senhor. Eu gostaria de gastar um tempo agora orando por vocês que estão aqui, que estão em casa, orando pelas famílias. Se você tem alguma família desestruturada, se você cresceu num ambiente ruim, sem afeto, aos trancos e barrancos, se há complexo no teu coração, se você, tem dificuldades em expressar o seu afeto, o seu amor por alguém, tudo isso, meus irmãos, isso não é porque eu sou assim, ponto, não. Eu sou assim porque eu sou todo traumatizado por dentro, eu sou todo mal construído por dentro. Mas Jesus, meus irmãos, é o único que pode corrigir isso. Jesus é o carpinteiro que tem como aplainar os troncos tortos. Jesus, Ele entrando na tua vida, Ele tem poder para transformar toda a sua vida e fazer de você uma pessoa diferente. De trazer um novo momento para a sua família. Porque a coisa é assim, meus irmãos. Vamos supor que o meu convívio com o Adalberto... Vem cá, Adalberto, por favor. Por gentileza. O meu convívio com o Adalberto é um convívio frio. Indiferente. Estamos juntos. Vamos supor que ele é meu irmão. Ou meu filho, não sei. Alguma coisa familiar. Mas a gente não se dá, a gente não tem afeto, eu não expresso como ele é importante para mim. Eu não digo como a vida dele impacta positivamente a minha vida. Eu não falo do meu amor por ele, meu carinho por ele. Eu tenho dificuldade com isso. Por conta disso, é aquela vida, aquele relacionamento distante, frio, que não é pautado por gestos prazerosos, entendeu? Eu olho para ele, ele olha para mim, mas a gente não sorri um para o outro, a gente não tem nem prazer de conversar um com o outro. Ele gosta de ficar sozinho. Por que ele quer ficar sozinho? E por que eu quero ficar sozinho? Porque nós somos mal construídos. Todo mundo que gosta de ficar muito sozinho é porque foi mal construído, meus irmãos. Porque Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que criou pessoas para se relacionar com eles. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós, se fomos bem construídos, somos relacionais. E às vezes nem percebemos essas coisas. Mas agora Cristo entrou na minha vida. Cristo mudou meu coração, me mostrou um novo horizonte, uma nova perspectiva. Agora eu tenho uma nova paternidade, uma nova herança, um novo recomeço. E agora eu olho para Adalberto e enxergo a ele de maneira diferente. Eu olho para ele e vejo, poxa, ele também é uma criatura de Deus. Ele também tem necessidades. Deus também ama ele. E essas verdades, porque é a verdade que liberta, meus irmãos. Mas a verdade que é aplicada, que faz efeito dentro da gente.
E agora então eu olho para ele e passo a enxergar diferente. E passo a ver como é que ele era bacana, como ele é legal. Tem as dificuldades dele, é verdade, mas flui do coração agora um afeto novo. E olha para ele, e agora, antes uma face fechada, enrijecida, agora eu sorria. E isso começa a mudar, começa a cair diferente no coração dele também. Agora, ele que também não sorria, ele olha para mim e responde, é um sorriso. E nas pequenas coisas, grandes coisas começam a acontecer. E de repente, eu que nunca estive com ele, poxa, vamos pescar junto? Um convite, algo novo acontecendo, algo simbólico. Vamos pedalar? Vamos chamar o Jacques para pedalar? O Fábio? Jefferson? Vamos juntar o povo aqui, vamos pedalar? E começa a construir algo novo. Coisa horrível é viver na indiferença de si mesmo, de só você na vida. Porque quando eu estou só eu na vida, por que eu estou assim? Porque eu me sinto não amado, não querido, não desejado. E como isso sufoca o meu coração, eu não tenho coisa melhor para dar para as pessoas. Apresenta a Deus a tua causa, meu irmão, minha irmã. Ele é poderoso. Obrigado, meu irmão. Ele é poderoso para transformar você. Ele pode. Ele é Deus. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe de todas as suas vivências tristes. Ele sabe o que aconteceu com você no passado. Mas Ele tem um grande futuro para você. E você tem que pegar nisso, nessa verdade. Dar as mãos a Deus. E seguir com Ele. Ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho para você. Pensamentos de bem, pensamentos de realizações. Deus não é tonto para criar alguém para sofrer, para viver na miséria, para não ter perspectiva de vida. Ele tem para dar a você isto, vida, regozijo. Seja corajoso e honesto com você mesmo. E mostre para Deus o tamanho da tua dor, da sua dificuldade. Mostre para Ele teu passado sombrio, solitário, vazio. Parece que a tua vida é um vazio existencial, de significados. Sem alegria de viver. Que coisa horrível viver sem alegria de amanhecer, de compartilhar coisas. Apresenta a tua vida a Deus agora. Pai bendito, invoca o teu nome nessa hora, em favor de todos quantos neste lugar preciso de um toque especial, de algo novo em sua vida, de uma transformação, de um abraço, de um fortalecer no Espírito. Pai, eu oro por aqueles que têm uma alma fraturada, uma alma infeliz, dilacerada, sufocada,
amargurada. Tu és o Deus da cura, Senhor. Tu és o Deus que liberta, mas também é o Deus que cura. E é o Deus que dá um novo coração, um coração não de pedra, que não sente, que não manifesta, mas um coração de carne, sensível, amável, amoroso. Meu Deus, em nome de Jesus, faça milagres aqui hoje, Senhor. Remova corações de pedra, remova angústias que não cessam, remova, ó Pai, lembranças malignas, traiçoeiras da infância, rejeições. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua vida se manifeste dessa forma, com alegria, pelo regozijo, pela satisfação, pelo prazer de acordar, de trabalhar, de dormir, que tudo na vida seja agradável, Senhor, porque contigo assim é. Remova essas lembranças, as tragédias, Pai. Faça um reset acontecer, um algo novo, um momento existencial novo, um recomeço, Senhor, uma tomada de consciência, uma postura nova, um seguir adiante com Cristo, um dar as mãos ao Senhor Jesus. Abra o teu coração, abra o teu coração, porque é no teu coração que Deus fará proezas, é no teu coração que as grandes transformações acontecerão, é a partir do teu coração que a tua mente será visitada, que as suas emoções serão tocadas, que as suas vontades serão transformadas. Ó Senhor Deus, ó Príncipe da Paz, Tu és o Príncipe da Paz. Quanta gente vivendo mal, Senhor, quanta gente vivendo sem alegria, quanta gente frustrada. E Tu tens um projeto de vida, Senhor. O Teu reino é um reino de paz, de alegria.